Olá, mutáveis, como estão? Hoje não vou postar vídeo com exercício e sim falar sobre uma questão que gera muita dúvida em relação ao que fazer ou não, que é treinar na chuva ou não treinar na chuva. Hoje aqui em São Paulo, mais especificamente, foi um dia em que choveu bastante, agora já não está mais chovendo. E aí as pessoas se encontram naquele dilema: vou para a chuva treinar, não vou para a chuva treinar? O que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: o nosso corpo ele é inteligente, a nossa máquina ela é inteligente e ela se adapta a qualquer estímulo que a gente possa dar a ela. Ou seja, treinar na chuva é possível sim e não fica doente como muita gente acha. Muitas vezes é mais difícil você estar numa condição de a chuva tá rolando, a chuva tá acontecendo, você sair para treinar, do que você estar no meio do treino e a chuva te pegar. Hoje eu me vi no primeiro exemplo. Eu não treinei aqui perto de casa, eu treinei em um lugar mais distante aí por conta da pandemia, onde não tem ninguém. E chegando lá ainda estava chovendo. E aí fica aquele, putz, vou descer do carro para treinar. E assim, quando você tem um planejamento, quando você tem uma meta a ser atingida, você não pode ficar esperando a condição ideal para você treinar. Então não pode esperar, vou esperar o sol sair, vou deixar a condição ficar mais amena do tempo para eu treinar. Não. Mas para chegar nessa condição onde o seu corpo ele está adaptado, a coisa tem que ir devagarzinho, assim. Não dá para já de cara no primeiro momento da chuva, tá caindo uma chuva torrencial, sair de casa e sair para correr na chuva. Não, não é assim. Alguns cuidados devem ser tomados em relação a isso. O primeiro dele é quando você for treinar ou perto de casa ou em algum lugar distante, tenha em mente que ao término do treino é importante que você já tire essa roupa molhada. Se tiver em casa, toma um banho e já fica quentinho. E se tiver distante de casa, leva uma muda de roupa e aí tira aquela roupa molhada para não ficar com o corpo ali todo úmido, podendo a temperatura do corpo baixar, e você tem uma hipotermia e você pode ficar doente em relação a isso. Então troca de roupa assim que terminar o treino. Alinhado a isso, é importante que a alimentação também esteja boa, que você faça alguns exercícios aí para deixar o seu corpo. Exercício eu digo fortalecimento, para deixar o seu corpo em condições para essas condições adversas que você venha a sofrer. Eu participei de uma prova de 80 quilômetros, onde eu fiquei correndo 11 horas e 20 embaixo de chuva. Então, pelo tempo que eu tenho de corrida, eu consegui fazer esse tempo todo aí embaixo de chuva, aí no dia seguinte não fiquei doente, não fiquei nada. Tem pessoas que 10 minutos embaixo de chuva já fica doente, meia hora, uma hora, então de cada um. Mas dá sim para fazer com que o corpo se adapte, para que o corpo ele se acostume com essas condições, desde que você tenha os devidos cuidados. Correr na chuva tem algumas peculiaridades. Por exemplo, se você vai correr no asfalto e aí você tem algumas poças, é interessante você não pisar nessa poça, porque pode ser que ali esconda um buraco, aí você pisa, você torce o pé, você se fratura, você se machuca, enfim. Então esses são os cuidados que você precisa ter ao correr na chuva. Hoje eu corri com uma capa de chuva ali, não muito grossa, mas que deixa o corpo respirar. Essas são as dicas que eu quero dar para vocês. Então, assim, imagina você tá treinando por uma prova que é aquela prova da sua vida, uma prova de 10 quilômetros, 15, 21, por exemplo, e você não treinou na chuva e no dia da prova chove. O que você vai fazer? Não vai fazer a prova? Não, você vai fazer a prova sim, porque você treinou, você se preparou para ela e não há outra forma a não ser encarar. Claro, desde que você esteja com a cabeça pronta para isso, desde que você saiba que aquela chuva não vai te trazer maiores problemas em relação a ficar gripado ou não. Então, claro, dentro disso é importante fazer uma avaliação antes de se lançar em campo de batalha. Tá bom? Essa é a dica que eu queria dar de hoje para hoje. Dá para correr na chuva? Sim. Dá para correr num sol extremo? Sim. Desde que a gente faça o nosso corpo se adaptar aos pouquinhos, pequenos estímulos, que o corpo ele começa a ficar pronto para isso.
Tá bom? É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau!